Bom, pessoal, hoje nós vamos falar da Gerber Metolius. Muita gente deve ter olhado e achado que é uma Guepardo Hunter, né? Na verdade, a Guepardo Hunter é uma inspiração, ou se preferirem, uma cópia dessa faca da Gerber, tá? Essa Gerber era produzida na China. Por isso, eu acredito que a Guepardo Hunter seja produzida na mesma fábrica que produzia para a Gerber. Portanto, eu nunca tive uma Guepardo Hunter em mãos, tá, gente? Mas a qualidade deve ser par e passo com a Gerber, tá? Mesmo aço? Aí talvez não, porque pelo que eu me lembre, a Guepardo anunciava a Hunter como aço 440. Se fosse o 440C ou o equivalente chinês do 440C, que é o 9 cromo 18 MOV, com certeza a Guepardo diria que era 440C ou equivalente ao 440C. Por quê? Porque o 440C tem mais apelo comercial, tem um marketing melhor do que simplesmente 440. Ah, Cabral, o aço 440 é ruim. Gente, quando se fala aço 440, é bem provável que seja o 440B, porque ele é mais ou menos como cabeça de bacalhau. Todo mundo sabe que existe, mas ninguém nunca viu na prática. E o bem provável é que seja o 440A. Cabral, é melhor ou pior do que o aço dessa Gerber Metolius, que é o equivalente ao 440C? O aço dela é o 9 cromo 18 MOV. Gente, não tem melhor ou pior. Tem o mais adequado para os seus usos e hábitos, tá? O 440A vai ter menos retenção de fio, porque ele vai ter menos tolerância à abrasão, tá? Ele vai se abradir um pouco mais do que o 440C. Por quê? Porque ele tem menos cromo, logo forma menos carbonetos de cromo. E esses carbonetos são um pouco menores. Então, o aço da Guepardo Hunter é menos friável do que esse, ou seja, ele é menos susceptível à fratura. Nós estamos considerando sempre tratamento térmico otimizado para uma e para outra. E essa aqui, por exemplo, ela tem 59,60 RC de dureza. Uma retenção de fio muito boa, gente. E essa faca, como eu disse no vídeo da faca Starrett Skinner, é uma das várias facas talhadas ou apontadas como Skinner ou esfoladora, e ela faz bem o serviço, tá? Essa faca aqui já tirou o couro de alguns carneiros, tá? Ela é full tang, tá, gente? Full tang. Tem um passador de lâmina triangular, um quebra-ossos saliente, tá? Que é o próprio material da lâmina. Ele sai da empunhadura de polímero. A empunhadura é um misto de polímero com borracha, emborrachado, tá? Que polímero, Cabral? Gente, provavelmente ABS, tá? E esses furinhos da empunhadura, Cabral, vieram de fábrica? Não, gente, isso eu fiz para dar gripe, porque do jeito que ela vem, ela escorrega, principalmente com sangue, tá? Ela fica ruim de segurar na mão. Mas o que eu fiz? Eu fiz essas cavidades com broca, tá? E aí, isso aqui você pode colocar sangue, sabão e azeite junto, que não vai escorregar na sua mão. A tração que dá é muito boa.
e a ergonomia da empunhadura é muito boa. Sua mão consegue vesti-la dando um conforto e você praticamente não sente o peso da faca, que é uma faca relativamente pesadinha, ela pesa 172 gramas. É isso mesmo, 172 gramas. Então é relativamente pesada, mas você não sente isso na mão, porque o peso é bem distribuído. O centro de massa dela, gente, é mais ou menos por aqui. Ah, Cabral, dá para fazer shopping com ela? Gente, dá. É ineficiente, mas dá para fazer. Qual o problema? A geometria dela, tá? Ela é um hollow. Ah, é saber hollow? Não, gente. Existe uma, vamos dizer, uma regra não escrita que você considera saber quando o desbaste está de 50% para baixo da lâmina. Quando ele está de 70% a mais do que 70%, você já chama de high hollow ou high saber, tá? High saber hollow ou high saber flat. Isso é uma regra? Não, mas é uma convenção, tá? Entre 50 e 70, se tiver mais de 50 e menos de 70, você pode chamar de um saber mais acentuado. Mas ele ainda não é um high saber, tá? Essa aqui, normalmente você não fala high saber hollow, você fala high hollow, tá? Por quê? Nós vamos às medidas dela. A empunhadura, ela é uma garrafinha muito discreta, que ela é um pouquinho afilada aqui, aí ganha um barrilzinho aqui, e aí afila bem rumo ao que seria o pomo dela, tá? Muito confortável na mão, ela veste na mão realmente. A Cabral, ela não é chanfrada na frente para você fazer o pinte grip. Para essa faca, gente, não é necessário. Ela não tem quina viva nenhuma, tá? Em canto algum. A adaptação da empunhadura de polímero e borracha com tangue é muito bem feita. Eu imagino que a Guepardo também seja. Esse jimping aqui é mesmo só para tracionar o dedo, porque ele é todo arredondado, é como se fossem ondas. Então, não castiga o dedo, não castiga a digital, não esfola nem nada. Ele é só mesmo para dar tração, para dar um apoio melhor e tracionar bem, tá? É muito eficiente e todas as quinas arredondadas. Ela tem um falso fio aqui, também arredondada as quinas, tá? Ou seja, você pode pegar e apoiar que ela não incomoda em absolutamente nada, tá? Comprimento da empunhadura, 12 centímetros. Comprimento da lâmina, 9,5 centímetros, medida do meio. Comprimento efetivo do fio, já que ele tem uma curva acentuada, comprimento efetivo dele é 9 centímetros, tá? 9 centímetros de fio. Faz muito bem a esfola. Cabral, e carnear, ela carneia bem? Gente, ela quarteia relativamente bem. O que é quartear? É você tirar as principais peças, quarto traseiro, quarto dianteiro, costela e pescoço, tá? Basicamente é isso. Para carnear, pelo formato dela, ela não funciona bem. Agora, para courear, e ela tem uma retenção de fio muito boa, porque o aço ajuda e a dureza ajuda. Só não ajuda para você fazer shopping ou batoning, e principalmente se houver alguma torção. Se houver alguma torçãozinha, você pode esperar uma fratura aqui, gente. Eu me lembro que a Guepardo fazia propaganda da Guepardo Hunter como faca de sobrevivência. É o que eu já falei, gente. Um canivetinho de chaveiro, se tiver com você numa situação de emergência, é a sua lâmina de sobrevivência. Mas você não pode dizer que essa é uma lâmina de sobrevivência
talhada para isso. Ela vai funcionar se você, principalmente se você souber usar, tá? Você tem que saber usar uma lâmina dessa numa condição de sobrevivência. Ah, eu preciso fazer uma alavanca. Então você vai usar esse terço dela aqui, que é a espessura integral. Você vai encaixar esse terço e com ele fazer uma alavanca sem dar tranco. Porque o 440C ou 9 cromo 18 MOV, ele tem o problema do tamanho dos carbonetos. O volume é mais alto um pouco e o tamanho é grande, então ele é mais suscetível à fratura. Ele não resiste muito bem a esforços de torção. Tá? O 440A, que deve ser o caso da Guepardo Hunter, já é mais tolerante, mas também não resiste. Tá? Ele é mais tolerante que esse, tá? Mas não significa que ele é da categoria de um 420, de um 12C27, não é, tá? Por isso a pessoa tem que ter em mente o que ela vai fazer com a lâmina, tá? A empunhadura, como eu já falei, é contornada, dá muito conforto. Vamos às medidas, já que o paquímetro está travado a 1 milímetro, vamos ver quanto que ele entra, 9 milímetros. E aí, nela praticamente toda, só na ponta que ela fica um pouco mais espessa, tá? Até para resistir, tá? Melhor. Então, é uma boa habilidade de corte, um hollow com boa habilidade de corte. Essa faca, gente, ela foi deitada na pedra, então ela tocava o high hollow dela e a região do fio. Para quê? Para afilar o máximo possível a região do fio. Então é desbastado ao mesmo tempo o ombro do high hollow e a região do fio. Por isso é que vocês estão vendo essa linha brilhante aqui e aqui, aqui e aqui, tá? No ombro do desbaste de alívio, ela está com 0,6 milímetros. Mais próximo do que seria o microfio, que está com 15 graus. Ô, gente, eu estou aquém do ápice mesmo, tá? Mas aqui está a 0,3 milímetros, tá? Espessura máxima dela, 3,1, 3,1, só aqui na pontinha que ela faz um distal taper 2, tá? Aqui, até aqui, ela é integral ainda, 3,1, apesar do contrafio aqui, que não faz diferença, porque quem conta é a espessura máxima aqui na parte flat do high hollow, tá, gente? Vamos ver agora se ela é um saber hollow, um high saber hollow ou high hollow, como eu digo. Nós não vamos considerar o contrafio, tá? Nós vamos considerar aqui a região do jimping. Ela tem 3,1 centímetros, tá? Ou seja, 31 milímetros. E do ombro do high hollow, 2,1 centímetro. Ou seja, 2,1 centímetro é 66%, é isso mesmo, 66% da altura dela. Ah, Cabral, 66% então é um hollow acentuado? É o que eu falei, gente, entre 50 e 70 tem uma zona cinzenta aí que você pode chamar do que você quiser, tá? Hollow acentuado, saber acentuado, high saber, mas como está próximo de 70, eu chamo ela de high hollow, tá? É uma questão minha, cada um tem a sua, porque isso não é uma regra, tá? Isso é uma convenção, como eu já falei. Bainha. A bainha dela é nylon com um plástico, provavelmente PVC por dentro,
para não cortar o nylon, tá? É eficiente para o que se propõe, tá? É eficiente para o que se propõe, fica bem presa aqui. A bainha pesa cerca de 50 gramas, então o conjunto todo 172,50, 222 gramas, né? É um peso razoável, mas é o que eu estou falando. A faca em si, na mão, é muito confortável. Você não tem essa sensação de peso todo. E para fazer o coureamento, você pode courear, e ela tem um finger choil aqui que te permite o agarramento de enforcado, né? Se você quer um contorno mais perfeito, quer contornar melhor um couro, remover melhor, ela te dá essa precisão. Ou você pode ter com essa pega o detalhismo que você quer no esfolar ou no ajustar uma peça, tá? É uma faca muito interessante. Como eu já falei, ela tem um acabamento parece um bead blasted. Ela parece um lixamento 220, 300 no máximo, e depois deve ter tido um bead blasted, qualquer coisa assim, porque ela é fosca, tá? Ela é fosca. Nunca tive problema de oxidação nela, mas toda vez que ela trabalhou, ela depois, obviamente, foi lavada, né? Jamais guardaria uma faca com sangue, gordura e coisa. Foi lavada. Então, o aço 440 ou o equivalente 9 Cr 18 MOV tem uma boa tolerância à corrosão. Se você dá um mínimo de trato a ela, ela vai se conservar intacta, tá? Infelizmente, a Gerber deixou de produzir. Eu não sei se a Guepardo ainda produz, entre aspas, né, se traz da China a Guepardo Hunter. E é como eu estou falando, eu nunca tive em mãos uma Guepardo Hunter. Então, eu não posso dizer como ela se compara. Eu imagino que a qualidade seja assemelhada, porque eu creio que seja produzida na mesma fábrica. Talvez, eu não estou dando como certeza, a diferença seja apenas no aço, tá? E se confirmar o que eu vi em fotos, que a Guepardo Hunter tem uma pintura negra, isso para mim é detrimental para a lâmina, gente. O que isso quer dizer? Eu acho que joga contra por causa da dureza. Normalmente, essas pinturas, para aderirem bem, elas precisam ser feitas a quente, gente. E isso normalmente diminui ali pelo menos um ponto na dureza Rockwell dela, tá? É por isso que eu, tendo opção, se eu gostar de uma lâmina e eu tiver a opção da lâmina revestida e não revestida, eu vou sempre optar pela não revestida, para não ter baixa na dureza Rockwell potencial daquela lâmina, tá? Essa aqui, como eu já falei, é 59,60. Por isso, eu sempre tomei muito cuidado com ela, porque apesar do aço chinês equivalente ao 440C ser um pouco mais tolerante à fratura que o 440C original, é pouca coisa, gente, que na prática não vai fazer essa diferença. Então, eu nunca submeti essa faca, por exemplo, enfiar entre os ossos de uma coluna e fazer uma torção, principalmente na região do fio. Se eu precisar fazer isso, eu vou usar essa região aqui, ó, tá? E assim mesmo fazendo devagar e com cuidado, porque é um aço que não suporta torção, gente. Nem torção, nem impacto repentino, tá? Se você tiver com ela num material mais firme e for forçando devagar, ela até te dá sinais que você pode estar exagerando. Se você der um tranco rápido, você pode ter a desagradável surpresa de uma fratura, tá? Mas é o que eu estou falando, é uma faca muito boa,
principalmente para o que a Gerber recomendava, que era uma faca de esfola ou uma faca para caça, tá? Por quê? Porque uma das coisas que você vai fazer é o chamado field dressing, ou seja, você vai tirar a barrigada do animal, vai abrir uma parte pelo menos do couro e ela é talhada para isso, viu, gente? Muito boa. Mesma coisa deve valer para a Guepardo Hunter, tá? É uma faca que eu sempre gostei muito dela e, se você quiser, ela pode ir bem num churrasco, tá? É uma faca de um porte menor, tem menos de 10 centímetros de lâmina, então ela é legal no Rio e em Minas Gerais. E para um churrasco, para você fazer corte em tábua de carne, de algum legume, alguma fruta, funciona muito bem, tá? E é uma faquinha assim, legalzinha, vamos dizer, tem um apelozinho estético legal. Eu gosto muito dessa faca e imagino que a Guepardo Hunter tenha qualidade semelhante, porque para ser produzida na mesma fábrica, mesmo que eles alterem o aço, eu não acredito que eles vão descuidar tanto do tratamento térmico, porque isso é coisa de centavos, gente. E como a China produz milhões de peças, não só para Guepardo, provavelmente para N outras marcas, a qualidade, eu acredito que deve ser aceitável, tá? Essa daqui eu gosto muito dela, não tenho o que reclamar. A retenção de fio, como eu já falei, é uma das coisas que costuma testar um bom tratamento térmico, porque quanto menor o tamanho do grão do aço, mais ele resiste, tá? Mesmo ela tendo carbonetos maiores, aí dá tamanho em média na casa dos seus 15 microns, mas lembre-se, eles podem formar aglomerados, o que é problemático. Então é por isso que ela e a Guepardo não podem sofrer impacto repentino ou torção repentina, tá? Eu acho que não tem mais o que falar sobre essa faca, a não ser que é uma excelente faca, não tenho nada para reclamar dela e só imagino que a qualidade da Guepardo seja assemelhada, mas não posso dizer nem que sim, nem que não, porque eu nunca sequer tive uma em mãos. Então, eu acho que era isso por esse vídeo. Um abraço a todos.